Olha, gente, nós já fomos muito dependentes da monocultura da cana-de-açúcar, lá no agreste do fumo. Mas nos últimos 30 anos, a cadeia do turismo modificou o panorama. Aquece toda a economia. Essa cadeia que reúne o pequeno bar ao hotel, as pousadas de charme, movimenta as companhias aéreas, movimenta tudo em Alagoas. Mas a pandemia do coronavírus provocou um abalo em todos os setores econômicos do país, é verdade, mas em estados pobres como Alagoas, o abalo. E um dos setores que resistiu bravamente e quase que sozinho foi a indústria hoteleira, que gera milhares de empregos, junto com bares e restaurantes, talvez hoje o maior empregador do estado. O nosso entrevistado de hoje é um resistente, é um herói da resistência. O presidente da Associação Brasileira de Hotéis, a BIH de Alagoas, o empresário André Santos. Primeiro, muito obrigado por sua presença aqui. Obrigado pelo convite. Eu falei, eu acho que sem exagero, que o senhor é um resistente. Somos. Porque quantos hotéis nós temos aqui em Alagoas? Olha, nós temos associados nossos, nós temos 102 associados, que basicamente abrange quase toda a hotelaria. Hoje, Maceió, Alagoas hoje tem 38 mil leitos. Alagoas, Maceió tem 22 mil. Quer dizer, a maior quantidade de leitos aqui. Na capital. Tem muita gente ainda. Alagoas me parece que está na preferência nacional. Ainda está assim? Estamos porque depende muito da época, né? Como, por exemplo, agora no segundo semestre, a partir de setembro, aí volta os destinos de praias. Que agora, esse que é o julho, turismo sol e mar, né? Hoje, agora, nesse período agora de julho, agosto. É o inverno, né? É o frio. Então, nós estávamos em primeiro colocado no destino no começo do ano, caímos para segundo, ficamos em terceiro, porque São Paulo e Rio começaram a retomar, e ficamos aí por um bom tempo. Foi quando começou o inverno, aí o turismo vai para as regiões mais frias aqui do país. Mas Alagoas, ele está sempre, vamos dizer assim, entre os 3 mais procurados em média do ano, por questão mesmo do que a gente tem, né? O povo, eu digo sempre que é a junção da natureza com a... Alagoas é privilegiada. É privilegiada. Se fosse analisar os estados vizinhos, você sente a diferença. Hoje nós temos um acesso em todas as nossas praias, são 254, mais ou menos, 254 quilômetros de praia que nós temos, e todas as praias têm acesso. Agora, vocês têm aí um inimigo feroz, né? Depois eu vou falar da pandemia, dos danos causados pela pandemia, mas eu me lembro que o governador Divaldo Suruagi, nos anos 90, falava já dessa indústria e tentava atrair. Mas vocês têm um inimigo que é a poluição das praias. Se tem um marco referencial aí, isso na prática já está acontecendo em Alagoas? Olha, o marco de saneamento para a gente foi, eu diria, foi o maior de uns 3 anos para cá, 4 anos para cá. Foi a melhor notícia que teve para o turismo. Mas na prática funciona? É lento, né? Vão demorar aí uns 4, 5 anos para atingir o que nós estamos querendo, mas pelo menos agora a gente tem segurança que algo vai ser feito para resolver esse problema de saneamento, não só da nossa capital, como também os destinos turísticos, como também no Agreste, também, como o Litoral Sul, Litoral Norte. Então, quer dizer, olhando o estado como região, não como um local só, né? Não podemos analisar só a capital, né? Não podemos analisar só Maragogi, mas nós temos outras cidades, círculos vizinhos, que são importantes, que têm grande potencial. Eu sempre digo que ainda Alagoas tem muita coisa a apresentar para o turismo, para o Brasil e para o mundo. Uma das cidades que eu sempre elogio bastante é a cidade de Penedo, por exemplo. Cidade histórica, belíssima ao lado. Fizeram lá um trabalho? Um trabalho de revitalização da cidade, em alguns pontos turísticos e tudo mais. Então, mas quando fala na acessibilidade... Aí começa a cair, mas quando se fala um destino, por exemplo, como Penedo, falta, como se diz em shopping, uma loja âncora, né? Então, precisa de um hotel âncora para puxar os demais para ir para Penedo, por exemplo. Uma coisa que é realmente grande, que atraia. Como, por exemplo, agora, recentemente foi inaugurado um resort agora ali em Barra de Santo Antônio,
Até eu visitei a semana passada, é uma visita técnica. E ali você percebe que a cidade vai começar a se movimentar baseado nesse hotel. Vai ter um novo perfil social, econômico. Vão construir outro hotel vizinho com maior capacidade. Mas aí você se depara com uma coisa, o setor atrai para essa cadeia do turismo, atrai esses investimentos milionários, né? Mas você vê obras de duplicação se arrastando há 7 anos. Nossa, nem me fala. Isso para vocês é um revés? Para a gente era muito mais salutar a duplicação do litoral norte do que qualquer outra ação na região. E, no entanto, não anda a obra. Não anda o processo. O talento, a gente já mandamos ofício, solicitamos o planejamento, a gente sabe mais ou menos do projeto que existe uma dificuldade, é compreensível, por questão de litoral norte, tem muitos imóveis próximos da estrada, então vai ter que fazer um desvio, fazer uma linha à parte, mas talento. Você imagine se tivéssemos acesso a todas as praias do litoral norte com a duplicação. Você sair do aeroporto de Maceió para Maragogi, você gastaria em torno de 30 minutos, 45 minutos no máximo. O prefeito Fernando Sérgio Lira, de Maragogi, que é a segunda cidade de maior atração turística, ele disse o seguinte: eu passei 7 anos implorando uma terceira faixa e conseguiu agora, né? E ele disse que esse grande gargalo, ele disse que melhor do que o aeroporto de Maragogi seria a condição viária, porque a classe média viaja, não de avião, né? E a proximidade do nosso aeroporto de Maceió é muito grande. E agora que tem uma via que sai em São Luís do Quitunde ali, encurtou em 30 minutos para chegar na região. Para a gente, o aeroporto vai ser interessante? Vai. Mas para o momento, para a gente, do turismo, seria mais valioso se houvesse a duplicação do litoral norte. Do ponto de vista econômico, estamos falando assim, reivindicando as melhorias para o setor, mas o que o setor oferece de contrapartida para recolhimento tributário? Ele é significativo? A hotelaria, especificamente, é ISS, é um imposto municipal. Quem arrecada ICMS grande é os bares e restaurantes. Porque é bom pontuar que a cadeia do turismo são 52 setores. Que movimenta toda a economia. Eu sempre digo o seguinte, que o turismo depende de tudo e de todos. Depende de infraestrutura, educação, saúde, transporte. Toda a cadeia e abastece outros setores. Hoje tem em Maceió lavanderias, por exemplo, que só trabalha para a hotelaria. Tem planificação também. Então, só trabalha para a hotelaria? Para a hotelaria, porque termina, o volume é muito grande. Para o hotel, ele prefere focar na sua hospedagem do que se focar numa lavanderia, numa planificação, entendeu? Então, existe um leque muito grande a ser trabalhado. E que gera milhares de empregos paralelos. Hoje, a cadeia de bares e restaurantes é o setor que mais emprega aqui no estado, na capital. E forma a sua própria mão de obra. E como também, por exemplo, até 2019, né, antes da pandemia, a hotelaria era o setor que mais contribuía para o município de Maceió em questão de imposto. Ainda é? Caiu, porque nós passamos esses 2 anos aí, períodos fechados, então houve uma queda sensivelmente, né, não só de receita, mas também de ocupação na hotelaria, nesses 2 anos, de 2020 e 2021. Mas eu acredito que daqui para final do ano, para o começo do próximo, nós vamos retomar a posição do primeiro colocado em arrecadação de ISS. Quer dizer, dá para se dizer hoje que na arrecadação tributária do Estado, todo o setor, né, turismo, ele já ocupa o primeiro lugar? Já ganhou da indústria, da indústria química, da canavieira, já ganhou? Já, porque se você for analisar, como eu pontuei, hoje temos aproximadamente 140 mil pessoas empregadas no setor de turismo. Mesmo com a recessão que vocês enfrentam? 140 mil pessoas? Diretos e indiretos. Então, se você for analisar o poder que nós temos de arrecadar e trazer para o destino, eu sempre digo o seguinte, eu brinco às vezes que o prefeito de Maragogi deveria todo dia bater na porta do diretor de um grande resort que foi inaugurado anos atrás para agradecer o que esse hotel fez para a região. O que seria aquela região sem esse resort que até hoje funciona, com excelentes ocupações e é considerado um dos melhores resorts do mundo. Isso é um exemplo, isso é um case que é divulgado ao mundo afora. Então, o que leva o turismo? O turismo pressiona todos os setores. Quando citou o exemplo da poluição de alguns pontos que nós temos,
Nós pagamos o projeto de desvio das línguas sujas aqui na capital. A hotelaria bancou esse projeto. Esse que está em andamento pela prefeitura? Não, esse aí já é outro. Aquele que é do Sanama, aquela coisa toda? Que tem aquele bombeamento. Mas o Estado não diz, o Estado diz que é ele que está fazendo. Não, isso aí não é o nosso. O nosso era a retirada das línguas sujas, as 11 línguas sujas que nós temos aqui na orla. De Maceió. De Maceió. A hotelaria bancou. Então, isso não foi dito por ninguém. Não. Então, foi isso que nós bancamos. Quando você tem ideia? Uma época dessa, na época o projeto custou, isso faz muitos anos, foi R$22 mil. De 2 milhões, né? 22 mil o projeto. Ah, tá. Dos bombeamentos. Tá. Aí conseguimos, a Braskem doou os canos, as tubulações. Houve uma ajuda, houve também outros setores ajudaram no financiamento das licenças ambientais. Então, houve uma junção de vários setores para ajudar ao crescimento e ao desenvolvimento. Melhorou a situação? Não, porque as línguas estão paradas, as bombas estão paradas, porque elas não tiveram manutenção? Capacidade de extrair essa vazão de água, principalmente na época de inverno. Então, falta de manutenção, equipamentos mais adequados para o momento. Então, existe hoje na Prefeitura de Maceió uma iniciativa de um projeto para realmente desviar totalmente essas 11 línguas. Além dessas 11 línguas sujas que caem no mar, que estragam a balneabilidade e afasta, é um péssimo cartão postal, né? Para um estado que tem no turismo a sua galinha dos ovos de ouro, que nós estamos matando lentamente. A Prefeitura de Maceió, ela está tocando um projeto de 77 milhões de reais, que é o Renasce Salgadinho. Dá para acreditar? Temos esperanças. Não é a solução definitiva, é uma paliativa. Mas a gente acredita que vai resolver bastante, porque nós temos 2 problemas ali no Salgadinho. Não é só a água suja, é o lixo sólido. A população ainda não entendeu que tem outros meios de jogar o seu sofá, sua cadeira, sua televisão, sua máquina de lavar, materiais. A própria prefeitura coleta. Coleta, né? Isso aí, nós temos um problema muito sério que chama-se educação. E é preciso também, quer dizer, faz-se uma obra dessa, né, que tem um macro projeto de revitalização, mas é preciso também educar, né? O povo precisa ter conhecimento, porque às vezes eu vou para uma praia aqui de Maceió com minha família e a minha mulher me controla demais, porque eu fico indignado com algumas ações de algumas pessoas, como comprar um picolé e jogar papel no chão. Com as lixeiras próximas. Isso é uma maldade, isso é uma falta de educação. Quer dizer, eu acho que isso é apostar. Mas nós passamos, além dessa contribuição que vocês dão mensalmente aos cofres públicos, né? Gerando ICMS e ISS, o setor já foi o maior arrecadador. Como foi viver 2 anos de pandemia de coronavírus? Mas você vai me falar isso daqui a pouquinho, no próximo bloco. Grave. É um projeto... Quantos anos? 10 anos? Em 2020, gente, foi o ano que o Brasil parou, o mundo parou, né? O Brasil parou. Alagoas, que vive em função do turismo, imagina, os aviões pararam de chegar. Os cruzeiros desapareceram, os ônibus também interestaduais suspenderam as rotas. Foi um caos. Nós vimos aí que nós temos uma cadeia que só em Maceió são mais de 22 mil leitos. Como foi? Difícil, muito difícil. Foi o dia que a terra parou, né? Como diria o Raul Seixas. Eu brinco muito que eu assumi a presidência no começo do ano. Né? Daquele ano, de 2020. 2020. Não esperava? Não. Aí nós estávamos naquela perspectiva do voo vindo de Lisboa para Maceió, toda empolgação de crescimento. A Europa... Saindo da questão do óleo que teve aqui no litoral nordestino. Então, a gente vinha com as perspectivas melhores possíveis de crescimento. E já estava no auge, o mundo inteiro já falando de Maceió. Não era só o Brasil, não, era o mundo falando de Maceió. Exatamente, divulgação do destino nosso e tudo mais lá fora. E aí, de uma hora para outra, você, em torno de mais ou menos 8 dias, você tinha que colocar para fora a retirada dos funcionários ou
Os hóspedes, né? Os hóspedes, dar férias para funcionários sem saber o que fazer. Ninguém sabia o tempo que ia durar, a perspectiva nenhuma. Os voos que nós tínhamos, 25 voos diários, caiu para 2 voos que ficaram somente para transporte de mercadoria, de produto, basicamente zerado, poucos hóspedes, poucos passageiros. E a gente teve que fechar a nossa empresa sem nenhuma garantia do dia de amanhã. Alguém faliu? Alguém faliu? Alguém Faliu. Fechou e não? Teve Quantos hotéis? Três hotéis, um resort, um hotel e uma pousada que fecharam e não retornaram mais. E não há perspectiva de retomar? Passamos, por exemplo, em média, dos nossos associados foram em todos 6 a 7 meses fechados em 2020. E como é que foi a manutenção? Quer dizer, tiveram que demitir muito? Tivemos. A gente demitiu mais do que a metade dos funcionários da hotelaria. Não, especificamente a hotelaria foi... Só para lembrar, quantos empregos o setor gera? Nós temos 5 mil e hoje tem mais. Hoje está ultrapassando, quase chegando até 7 mil. Ficaram só com o número mínimo para Mínimo. Mínimo do mínimo. A nossa empresa mesmo, nós ficamos só com uma camareira e um vigilante. Inteiro fechado. Todo Agora, fechado. eu imagino que... Porque tudo parou. E os tributos? Continuaram. Os do Estado também? Cobrança de SMS, ISS? Foi. A gente só veio conseguir, em 2021, uma prorrogação do IPTU de 2021 para pagar até 2023. Está sendo voltado agora na Câmara dos Vereadores, já está tudo pronto. Mas contrato de demanda com as empresas, de fornecedor de água, de energia. Não houve nenhum protagonismo de isentar, reduzir a carga tributária? Solicitamos redução de ICMS na energia, por exemplo, não conseguimos. Foi uma luta e, no final, nós conseguimos muito pouco de apoio nesse sentido. O que nos salvou foi realmente o governo federal. Se não fossem as ações do governo federal em apoio da prorrogação dos funcionários, você reduzir a carga horária dos funcionários... E eles cobriam, parece que 80%? Se não fosse isso, eu diria a você que teria muito mais hotéis fechados. Quando é que vocês começam a retomar? Quer dizer, 2020 fechou o ano inteiro, né? Partindo basicamente do 2020, de março até outubro, novembro fechado. E 2021, começa quando? Olha, a retomada da hotelaria, porque o hotel é diferente da indústria em si, porque nós temos uma quantidade X de apartamento, é aquela e pronto. Então a receita é aquele limite, não tem como aumentar demais. Sim. Então a nossa recuperação é lenta. Quer dizer, o país em todo chocado, todo mundo com medo. Quem vai sair? Não, ninguém teve. Então a gente ficou, por exemplo, teve hotel que ele gastou quase R$1 milhão para fechar o hotel. Para fechar o hotel, ele teve que gastar quase R$1 milhão. Para fechar o hotel? Tinha um hotel que gastava em torno de R$400 mil com o hotel fechado. E nada de redução de carga tributária? Nada. Nesse caso foi terrível. Vocês chegaram a conversar com o governador na época? Fomos buscar governo federal, municipal, estadual. O que diziam para vocês? Que não podia, que tem que ter um apoio a uma entidade, a uma associação. E vocês lá no sufoco? No sufoco. E eu digo agora como pessoa, né? Foi um sufoco muito grande para mim também. Eu ter que fechar. Chegou a imaginar, empresas, por exemplo, de você fechar suas empresas, de não retomar? Uma delas eu pensei que não ia retomar. Eu pensei que ia ser fechado definitivamente. Porque o preço foi muito grande. Eu tive que botar todo mundo para fora desse hotel, pagar os tributos, os impostos. Alguns impostos tive que adiar, depois parcelamos os impostos federais. O mesmo aconteceu com o pessoal do bares e restaurantes. Totalmente. Bares e restaurantes, bar e restaurante tem um agravante, porque bar e restaurante 40% do seu capital de giro é mercadoria. E mercadoria tem validade. Meu Deus. Então, foi pancada. Eu diria que teria 2 setores fortíssimos do turismo que levou a pancada muito grande, que foi a hotelaria, bar e restaurantes e eventos. Eventos, então, agora que está se pensando, né? E os músicos que são contratados para os bares e restaurantes também levaram uma pancada muito grande também. A partir de setembro do ano passado, vocês começam a voltar? A gente começou a ter uma retomada no segundo semestre do ano passado. Esse ano está crescendo, provavelmente. Esses eventos que a Prefeitura de Maceió e o próprio Estado promoveram, não, assim, o senhor vê que houve impacto positivo? Não, eu diria para divulgação, mas para captação, para a gente, não. Porque foi um período muito curto. O turismo precisa de mais ou menos 90 dias para divulgar o produto. Sim. Por exemplo, Natal Luz, no caso de Gramado, eles anunciam um ano antes.
nosso Natal dos Foguetes, Réveillon, já são anunciados no começo do ano. Já estão sendo anunciados? Já vendemos boa parte já. Por quê? Porque as pessoas se programam, as pessoas pagam em parcelas. Sim. O turismo que vem para cá é um turismo de classe média, média baixa. Então, eles precisam de um tempo para se planejar, para se pagar as coisas. É verdade. Então, quando você anuncia com 25 dias antes, período muito curto, a ideia é excelente, mas tem que haver a continuidade. Porque foi investido, o governo de Alagoas gastou 20 milhões aí e a maioria até com cachês milionários, né? O governo da Prefeitura de Maceió também, 6 milhões, com um retorno que eu achei um pouco exagerado. O retorno para a hotelaria foi muito pouco, eu não posso dizer assim de certeza que surtiu efeito com eles. Nós estávamos com uma estimativa de 57% de ocupação antes do anúncio, e ficamos em torno de 65%. Então, mas isso não quer dizer que foi especificamente do turismo. Porque foram dias, né? Porque é o seguinte, hoje nós temos uma estimativa para esse mês de 67% de ocupação, mês de julho. Mas a gente acha que vai chegar a 70%. Porque vem as reservas também, surgem reservas. Esse mês de agosto agora, qual é a previsão? Agosto começa a aparecer um cenário, vislumbrar um cenário positivo? Nós estamos com 54% de ocupação média da hotelaria. Sim. Mas, assim, geralmente o fluxo maior começa a aumentar a partir de setembro. Setembro é o mês, para a gente, é o pontapé, vamos dizer assim, da alta temporada. Onde vem setembro, outubro, novembro, aí dezembro é o ápice. E quais são as perspectivas? Já se fala assim na retomada dos cruzeiros? Já se fala? Já se fala isso? Já anunciaram, vai vir um maior navio de cruzeiro para Maceió. A partir, eu não tenho a data exata, mas eu sei que final do ano, para começo do próximo ano, vão ter vários cruzeiros aqui para o nosso destino. A malha aérea? É o nosso calo. A malha aérea ainda é um grande problema, porque estão sendo construídos mais 15 hotéis, resorts, pousadas e hotéis. Então, nós vamos aí aumentar pelo menos aí em torno de 7 mil a 10 mil leitos aqui na capital. Isso aqui no na capital, região metropolitana? No estado como um todo. Então, mas esses hotéis, área litorânea também tem? Litorânea tem também no Agreste. Tem um hotel em Piranha, está sendo construído com 140 apartamentos lá, aproximadamente. Então, temos hotéis também no litoral, tem projetos de litoral sul, mas o forte mesmo está na capital e litoral norte, onde tem projetos de resort, de hotéis grandes e assim por diante. Agora, a malha aérea pode viabilizar tudo isso? A gente precisa investir muito grande em divulgação do nosso destino e acordo com as empresas aéreas. Esse novo governo que tem aí, o senhor vê experiência para buscar esse entendimento com essas companhias? O governo ele manteve a equipe técnica, que já vem trabalhando já há um bom tempo. Então, isso é um grande passo. Porque não há descontinuidade, Descontinuidade, né? E o conhecimento dos processos. Então, isso é um grande passo. Lógico, a secretária que assumiu atualmente, ela não é da área, ainda requer um tempo para compreender o que é o turismo, porque as pessoas às vezes acham que turismo é só resposta imediata e não imediato você constrói o seu equipamento turístico e acha que amanhã vai estar todo lotado. E não é assim. Existem vários meios e hoje a concorrência é muito forte. Se você não for muito bem focado, muito bem planejado, que eu sempre pontuo essa palavra, planejamento, você tem que ter curto, médio e longo prazo. É isso que estabelece um destino, um local para crescer o turismo. Então, isso realmente requer pessoas técnicas e preparadas para isso. Então, tem esse lado positivo que a equipe continuou e continuamos com essa parceria. Então, é um grande passo para a gente continuar com o fluxo que nós estamos tendo. Vai vir agora um período de campanha eleitoral. Como é que o setor está vendo isso aí, com tantos candidatos a governador, a senador, a deputados federais, estaduais? Nós somos, como se diz, a BH, eu represento a BH, então a BH, como trilho como um todo, nós somos apartidários, primeiramente. O nosso foco é o turismo. Então, lógico, esse ano a eleição, a política está muito forte, tanto na esfera estadual como também na esfera federal. Algumas coisas nos preocupam, né? Se for um caminho que a gente acha que pode causar grande problema para o nosso destino, para o nosso país também, mas a gente tem que entender que nós fazemos um trabalho já há um bom tempo de reunir os candidatos. Vamos conversar com todos eles. Os 4 primeiros candidatos que estão na pesquisa, nos 4 primeiros colocados, a gente faz uma reunião colocando as pautas que nós gostaríamos que colocasse no seu plano,
E ouve o que eles pensam do setor? Exatamente, sobre a pontuação, sobre os pontos que nós temos. Foi citado aqui a duplicação do Litoral Norte. É uma das pautas que a gente briga muito em relação a isso. Não dá mais para continuar aquela obra de igreja que não anda, né? Não dá. A duplicação da L220, que vai até quase perto de Piranhas, né? Exatamente. Olho d'Água do Casado, também é outra coisa que está ali. Se concluir, isso vai dar um resultado grande para a região ali dos cânions. Então, os cânions é um produto, um equipamento único no Brasil. Ninguém tem igual ao nosso. Então, a gente tem um produto muito grande. Então, precisa-se planejar e ouvir. Então, é isso que nós vamos fazer com os candidatos. Vamos apresentar 12 pautas que nós estamos juntando já, cada entidade está juntando com seus associados, buscando o que é que cada um está buscando para depois apresentarmos a cada candidato o que nós estamos querendo. Nós estamos chegando na reta final do programa e eu estou sentindo que foi tão legal que quando o nosso diretor apontou ali para mim o tempo que nós temos, mas eu gostaria de saber do senhor o que não dá mais para continuar acontecendo nesse segmento turismo que movimenta toda a economia de Alagoas. É complexo, porque tem várias coisas que envolvem isso. Eu digo primeiro educação, qualificação da mão de obra, que isso vem na base da educação do nosso povo. Nós temos... Não dá para ignorar isso. Não dá para ignorar mais. Chega. Saneamento, que era um problema seríssimo, acreditamos que vai ser resolvido. Mas segurança era outro problema que nós tínhamos. Segurança era terrível em Alagoas. A gente ia divulgar nosso destino e a primeira coisa que eles faziam, mas sua capital é a quinta maior violenta do mundo. Como é que você quer que eu vá levar meus clientes para aí? Então, a segurança hoje deu uma equilibrada muito boa para a gente. Isso é um bom resultado para o nosso destino. Mas não podemos esquecer de infraestrutura e que envolve a educação. Eu diria que a educação, para mim, é fundamental, que abraça toda essa parte do turismo. Você ouviu, né? Você que pensa ser governador de Alagoas. Se esse setor não evoluir, nós também vamos para o buraco. E aquele buraco que a gente não quer voltar mais. Estamos querendo sair dele para frente. Muito obrigado. Obrigado também. E foi ótimo, foi legal.